cumprimentou cada um individualmente, mas agora um bom dia para todos, né? Nós estamos aqui nessa manhã, né, aqui na AWS, como parceiros DBA Corp, para estar junto com vocês, a gente poder conversar um pouquinho, né? Na verdade, a ideia nossa nessa manhã é mais um diálogo, uma conversa, para a gente poder falar sobre soluções e vai explicar qual seria a nossa caminhada hoje, tá? Eu sou o Alberto Miglioni, a gente já deve ter falado com muitos aqui, né, via Teams, Meet e tudo mais, mas presencialmente estamos nos conhecendo aqui hoje, né? Então, prazer também a todos vocês. Muito prazer, eu me chamo José Caetano, sou o DevOps aqui, SRE do time da DBA Corp, e hoje eu vou estar apoiando aqui o Alberto com toda a apresentação, umas questões de inteligência artificial que vão ser levantadas aqui hoje para vocês. Muito bem. Então nós trouxemos para essa manhã, para a gente poder conversar, justamente essa pergunta, né? Você explora tudo o que a nuvem te oferece? E a nossa ideia nessa manhã é a gente apresentar algo voltado para a questão de DevOps, né? A gente aplicar a questão da inteligência artificial no nosso mundo DevOps. E claro, a gente conhecer mais sobre o universo AWS, quais recursos pode apoiar nossas organizações, nossas empresas nessa jornada. E a gente, como parceiro também da AWS, poder ajudar vocês a crescer nesse sentido, com esse tipo de projeto voltados a DevOps e também a inteligência artificial. Bom, como que vai ser a nossa jornada hoje, né? A gente começou aí com credenciamento, né, com o início com o café da manhã. E é o seguinte, pessoal, o café está ali, quiserem levantar, pegar, tá à vontade, tá? Não é que tem um horário específico, né? Vocês fiquem à vontade, quem quiser pegar água, né? Pode ir tomar café e a gente poder ir conversando. Então não precisa ficar preso aí a esse horário do café. Nós vamos começar com uma apresentação, né, alguns cases técnicos relacionados a DevOps e IA. Depois vai ter uma pausa mesmo para a gente poder tomar um café e conversar também mais um pouquinho, né, fazer nosso network. E aí em seguida a gente volta para dar continuidade ao tema e também apresentar esses cases técnicos. E mais lá para o final a gente vai fazer as considerações importantes e o encerramento e bate-papo. Então lembrando que o nosso objetivo aqui é realmente a gente falar dos recursos da AWS voltados para a questão da IA generativa, e para isso nós vamos apresentar algumas, vamos dizer assim, como a gente pode aplicar isso. Então aí estão os cases técnicos que nós vamos mostrar, desde a questão da gente pensar do IAC, né, CloudFormation, ou quem usa Terraform, até a gente poder provar, verificar, né, como esses recursos eles trabalham, como eles se integram um com o outro. E aqui, para a gente poder já gerar uma interatividade, a gente vai ter um painel de discussão. Então, quem quiser agora, nesse momento, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, a gente vai propor para vocês esse painel de discussão com algumas perguntas. Aí eu peço para vocês apontarem, entrar nesse questionário e a gente já ir respondendo. A ideia desse painel de discussão já é para trazer para a gente, né, como vocês encaram esse tema, né, da questão do IA e também a gente aplicar isso de alguma forma. Então a gente pode ter uma ideia já de como vocês, né, procuram esse engajamento com o nosso tema. Bom, então para a gente poder dar continuidade, como a gente falou, a nossa jornada hoje aqui é falar sobre DevOps. Então a gente vai começar com alguns fundamentos de DevOps e depois a gente aplicar os recursos de IA generativa nessa questão de DevOps, para ajudar a gente no dia a dia como DevOps. E aqui na parte de fundamentos, a gente até colocou essa imagem para a gente ilustrar um pouquinho o que às vezes acontece, né, ou não acontece no nosso dia a dia. A nossa intenção aqui é mostrar que, por exemplo, um DevOps, um analista, né, que está envolvido com a questão do seu ambiente, aplicação, esquecer, por exemplo, uma chave, né, dentro de uma máquina, e o problema que ele pode causar com isso, né? Eu esqueci lá uma chave diferente dentro da máquina. Então, qual é o problema que isso pode acontecer? Para nos trazer, nos remeter, que também nós, como humanos, a gente pode deixar, né, uma falha no código, alguma coisa que passa despercebido e acabe trazendo um problema. Que aí para a gente poder investigar e tudo mais, vai levar tempo, né? Leva um custo também. Então, para a gente justamente ter isso em mente, que a gente pode, como humanos, ter falhas. Mas aí, quando a gente fala de fundamentos do DevOps, é justamente a gente poder trazer isso para nós como automação e integração entre DevOps, né, o pessoal de desenvolvimento, e operações. Isso é essencial para a gente poder também dar esse passo já para implementar DevOps com IA, né, com inteligência artificial.
E esses princípios justamente vêm para melhorar a eficiência, reduzir erros, como a gente viu na imagem, e acelerar também a entrega de software, né, a sua aplicação, o seu produto, garantindo um ciclo de vida, né, mais confiável. Então a ideia da gente poder falar sobre esse fundamento é para trazer isso para vocês. Agora eu vou falar aqui sobre um pouco os fundamentos do DevOps. Vamos começar falando sobre a eficiência e produtividade, né, que seria realizar automação de tarefas repetitivas, que permite o foco na inovação e melhoria contínua, né? Então a ideia é você conseguir automatizar suas tarefas, que são muito repetitivas. Esse é um dos principais pilares do DevOps, permitindo aí que você consiga ter sempre uma melhoria contínua do seu ambiente focado mais nisso, né, sem sair muito para resoluções de outros problemas desnecessários. Voltamos aqui também à questão de redução de erros e confiabilidade, né? Então, dentro dos conceitos DevOps, hoje nós temos utilizado muito mais a cultura de infraestrutura como código, né? Dentro da AWS hoje a gente já possui o CloudFormation, que ele tem essa capacidade de estar versionando a sua infraestrutura para guardar o estado, e com isso você consegue manter ali um ambiente muito mais resiliente, né, e com possibilidades até de reversões ali, caso ocorra algum problema e alguma alteração. Então você já tem um controle bem grande ali dentro do próprio CloudFormation, né. Isso também acaba se integrando com outras tecnologias afins, GitHub, Terraform, mas inicialmente é basicamente isso, a ideia do IAC, você controlar o estado da sua infraestrutura. Temos também o conceito de entrega contínua e agilidade, né, que seria a criação de esteiras, né, de Continuous Integration e Continuous Delivery, que seria, no caso, automatizar todo um fluxo de deploy para evitar possíveis falhas de erros humanos ali no meio de um processo de deploy que pode comprometer a disponibilidade de uma operação como um todo. E tendo esses três pilares bem ambientados, né, a gente consegue ter aí um ambiente mais resiliente, né? E a tecnologia que hoje a AWS oferece para garantir esse tipo de entrega mais eficiente seria o Code Pipeline, Code Build e o próprio Code Deploy. E já até o nome já diz por si só, né? O próprio Code Deploy ele já tem ali boas estratégias de deploy para diversos tipos de casos, tanto para ambientes mais modernos, containerizados ou serverless, como também até para ambientes mais legados, né, que executam em servidores dentro de instâncias mais práticos mesmo. Então, hoje o Code Deploy também abrange isso. Entrando nesse assunto também da parte de IAC, eu sei que muitas aqui a gente trabalha já em alguns clientes com essa questão de DevOps, também provisionar por IAC, né, Nelson? Nelson, bom dia aí mais uma vez, obrigado pela presença. Então, justamente para a gente poder falar sobre a questão dos benefícios que usar IAC na nossa organização nos traz, né? Como a questão do versionamento de infraestrutura, que permite a gente rastrear aí de forma mais precisa alterações, né, que a gente possa ter, também ter histórico e detalhar as configurações. Reutilizar código também é muito importante, né, a gente não ficar reinventando a roda dentro de casa, mas de poder aproveitar módulos e tudo mais, e tornando de uma forma mais consistente, né, as nossas aplicações. E também uma forma de gerenciar mudanças, né, que assegura para a gente as modificações sejam mais controladas no nosso dia a dia. E dentro disso nós temos a NAC, algumas ferramentas, acredito que alguns já utilizam, mas para a gente poder destacá-las aqui também, porque a gente fala de CloudFormation, a AWS, a ferramenta para provisionar, mas temos também o Terraform, que pode ser utilizado, tem o Provider da AWS, para a gente poder também provisionar com Terraform. Nós temos o Ansible aí, para quando nós temos parques de muitos recursos, a gente poder fazer o versionamento dos playbooks, provisionar também configuração de maneira mais eficaz. E, claro, todo mundo conhece o Git, né, para a gente poder armazenar e rastrear essas mudanças em scripts, né, e configurações de infraestrutura. Isso é para trazer para a gente, eu sei que talvez é chovendo molhado para quem já trabalha, né, com aplicação, a gente falar de IAC, né, e de código, mas justamente para a gente poder introduzir esse nosso tema seguinte, a gente vai falar justamente, né, começar agora, propriamente dito, a questão de DevOps com a questão de IA. Então, as pipelines, que vamos falar agora, é trazer algo a mais para nossas pipelines, que elas sejam mais avançadas. Essa é a ideia para a gente poder falar agora. Agora a gente vai começar o nosso
primeiro lab aqui utilizando algumas tecnologias que fazem uso de inteligência artificial. A primeira delas seria o AWS Code Guru, que ele faz uma análise de código ali no momento da construção dele. Você tem a possibilidade de fazer essa análise do código estático, e com isso você consegue identificar ali melhorias para otimizar sua aplicação até antes mesmo de subir no ambiente. Você já tem um reporte ali dessa ferramenta. Vamos utilizar nesse lab também o AWS DevOps Guru, que utiliza a IA, né, para identificar anomalias e prever falhas operacionais e mitigar antes que afetem o ambiente, né, o sistema como um todo. Então, a ideia do AWS DevOps Guru é essa: tentar prever qualquer possível futura falha do seu ambiente. Essa é a ideia. Também temos o Amazon Code Whisper, que é que faz sugestões de otimizações durante o desenvolvimento do código. Então, ele funciona como se fosse um autocomplete para IDEs e editores de código como um todo. Muito bem, então falando sobre pipelines avançadas, continuando, a gente até colocou também para vocês, para a gente poder ilustrar, que o nosso bolo de DevOps aí, a cereja, apesar de o IOPS estar embaixo, a ideia é que a IA seja a cereja do nosso bolo de DevOps, para a gente trazer essa funcionalidade, essa inteligência para as nossas pipelines. Como também o José já entrou nessa questão, a gente pode, através dessas pipelines que você está propondo aqui sendo avançadas, a gente ter testes automatizados que envolvem abordagens com testes unitários, de integração, validar segurança também. Inclusive, em seguida, a gente vai mostrar para vocês um caso de uso, que é o primeiro nosso, que vai falar sobre pipelines avançadas e justamente mostrar para a gente a questão do Code Guru, né, do DevOps Guru também, e outros recursos que vão ajudar a tornar, né, trazer uma ideia para nós, como a gente poderia dar ser mais avançadas essas pipelines. Com isso também tem a otimização do CI/CD com IA, então a gente consegue envolver análises mais inteligentes aí para aprimorar o desempenho. E principalmente, acho que todo mundo concorda, a questão de segurança, né? Precisamos da segurança e trazer conformidade para esse nosso ambiente de pipeline, né, para fazer os deploys. E com certeza trazer para a gente uma eficiência maior aí, operacional. Então, para agora, a gente vai fazer o caso de uso. Nesse caso de uso, qual que é a nossa ideia? O que a gente vai propor aqui para vocês? A gente fazer uma integração contínua, né, usar aí os recursos de CI/CD da AWS com IA. Então, demonstrar uma pipeline CI/CD automatizada. Nós vamos utilizar as ferramentas do Code Pipeline, do Code Build, o Code Deploy e integrar com o Amazon Code Guru. O CloudFormation, justamente para a gente provisionar de maneira automática a infraestrutura na AWS. A gente vai mostrar um pouquinho do código que a gente está usando. O Code Pipeline é justamente para a gente orquestrar essa entrega contínua. A gente está colocando aqui como pipeline o Code Pipeline, mas, por exemplo, a gente poderia estar integrando com o GitHub Actions, por exemplo, para fazer esse papel do pipeline nos workflows do GitHub. Mas é uma extrapolando a nossa ideia, né? Temos também o Code Build, para a gente realizar o build do teste do código. Nesse laboratório, o que nós fizemos? A gente tem uma aplicação de verdade, né? O que nós fizemos nós criamos um script em Python que usa Flask, justamente para a gente simular algumas situações na aplicação. Então, vai tentar simular lentidão, vai tentar simular um crash, vai tentar simular problemas de memória nessa aplicação, justamente para a gente ver como o Code Guru, com essa inteligência que a gente está aplicando na nossa pipeline, o que ele vai mostrar para a gente? Como é que ele vai apontar para nós quais são os problemas, as anomalias, o que a gente pode, então, estar ajustando nesse nosso deploy. Aí o DevOps Guru, justamente para detectar e aí alertar para a gente possíveis problemas com a pipeline, tá? Nesse sentido. O Code Guru, mais para a questão do código-fonte. E o DevOps, para a gente monitorar as pipelines. E o GitHub vai ser aí o nosso repositório, onde vai estar o nosso código, o nosso Python, e ele vai estar sendo, né, monitorado pelo Code Pipeline. Tem uma alteração no código, alguém fez um merge, um request, ele vai disparar todo esse processo da pipeline. E aqui, para vocês terem uma ideia, a gente colocou um diagrama, justamente que mostra isso que nós falamos, né? Tanto a questão do pipeline que vai ali fazer o meio de campo, o Code Build e o Code Deploy. A ferramenta do Code Guru vai fazer esse Scan Security também, vai também escanear o código fonte para a gente. E o DevOps Guru que vai fazer essa monitoração da pipeline. Muito bem.
Então, aqui nós estamos com o GitHub, nós temos aqui o nosso repositório, e como eu falei, nós criamos de propósito uma aplicação aqui em Python, né, o Flask Test, que, como vocês podem ver, tem até credenciais aqui em hardcode, né? E isso não acontece em lugar nenhum, né? Ninguém, né, tem isso na organização de ter credencial, access key chumbado em código, né? Mas é uma situação que a gente trouxe, porque pode ter senhas de banco, pode ter, né, outras credenciais que estão aí vazando que a gente não percebe às vezes. A gente confia no desenvolvedor, ele vai fazer o merge, vai fazer o pull request e acaba levando a algo que não deveria, né, para a nossa pipeline. Então nós temos essa situação, nós temos aqui também uma situação de SQL injection, nós temos aqui também um método que vai trazer uma resposta lenta para a nossa aplicação. Então pensa assim, é um código, uma aplicação toda lascada, vamos dizer assim, né? Justamente para a gente poder trazer essa ideia para vocês. Aqui no CloudFormation, só atualizar, né, a gente fez tudo foi provisionado, todos os recursos foram provisionados, né, o Code Pipeline, o Code Build, todos com a stack. Então nós temos as 4 stacks que nós estamos usando aqui hoje, nesse dia. A pipeline que nós estamos rodando. Então vejam, os stages aqui nós temos ali desde a questão do source, que é o GitHub, onde está o nosso código, a parte que builda esse código, né, vai buildar, vai levantar no Code Build para fazer essa compilação. E aí nós temos então o quê? O Code Guru Security Scan, que já é uma integração que nós fizemos com o Code Guru para ver a parte de segurança. Mas vejam, aqui ele não está freando a minha pipeline. Tá? Ele vai me trazer, vou mostrar para vocês lá na parte do Code Guru, no console, quais são esses finds que ele achou de problemas. E claro que numa outra stage lá do teste, claro, ele pegou alguns problemas, então ele freou a minha pipeline. Então eu teria que fazer o quê? Né? Rever isso, fazer as correções para poder realmente submeter essa minha pipeline e poder buildar a minha aplicação. E aqui no Code Guru, então, aqui ele mostra para nós o scan, que naquele stage da pipeline foi executado, e aqui os benditos finds, né? Nós temos aí que ele apontou a quais foram as falhas detectadas, inclusive aqui essa que nós falamos da credencial, né, chumbada lá no código. Ele me traz qual que é a linha, onde está essa credencial que está vazando, e a remediação, né? Como é que eu posso remediar isso? E aí com um link que pode a gente, né, pegar qual que é a correção que a gente pode aplicar nesse problema. Então, tratar de outra forma, usar secrets, né, e outra maneira de você não expor essa sua credencial. Tá? Então, aqui nós temos os outros finds que encontrou, então tem o SQL injection, mesma coisa, né? A questão da severidade, no caso aqui é alta, né, porque é um problema grave dentro do nosso código que ele detectou. Coisas que, como eu falei, no dia a dia talvez a gente não pegue e através da IA a gente consegue, de uma maneira automática, detectar esses problemas e como remediá-las também. Tá? Aqui não está ele propriamente dito fazendo proativo, mas a gente pode também programar isso para também fazer algo automatizado para tentar ajudar a gente em alguns pontos. Não no caso do ECMIJET, mas em outros pontos. Outra questão também do Code Guru, ele está plugado lá no meu GitHub, ele está lá monitorando a minha branch, tá, nas minhas branches, e quando o desenvolvedor foi lá e pediu um pull request, eu desenvolvi na minha branch lá, dev, por exemplo, ou a feature, e quero agora fazer isso, levar isso para produção, eu vou fazer o pull request. O Code Guru, nesse momento, então, ele vai lá no pull request e vai, então, levantar quais são os problemas e evidenciar isso lá. Tanto aqui, para quem, né, o desenvolvedor que tem acesso ao console da AWS, pode visualizar aqui quais são as recomendações, isso monitorando o código, tá? Não é pipeline rodando. Isso aqui é ele plugado no seu GitHub lá, ele está aprendendo também lá, né, fazendo treinamento e levantando essas falhas. No caso aqui, são algumas, né, diversas, como a gente falou da SQL Injection, da questão da credencial também chumbada, então ele vai te apontando. Só que o desenvolvedor não tem acesso ao console, mas se ele for lá no pull request, na PR dele, ele vai ver aqui no pull request que o guru foi lá e imputou essas questões lá para ele. Olha, tudo bem, você não acessa o console, mas está aqui, ó, você tem um problema, né, de SQL inject, tem problema de credencial vazando, e isso precisa ser corrigido. Então tudo isso, vejam, é automático, né?
tudo automático. E aí cabe ao desenvolvedor, né, a gente revisitar esses problemas e fazer as correções necessárias. Tá? Aí a monitoração da pipeline, no caso também aqui pelo DevOps Guru, mas o interessante é essa questão que a gente tem para ajudar a gente, muitas vezes, como a gente falou de falhas humanas, né? Deixou escorregar ali um problema no código que você, batendo o olho, não conseguiu identificar, mas que através da IA plugada na sua pipeline, que aí tornou avançada, você consegue detectar isso de maneira automática. Né? Bom, a partir disso, vamos voltar aqui na apresentação e nos trazer quais foram então os aprendizados rapidamente sobre esse primeiro caso que nós apresentamos. Guardem ele, porque nós vamos voltar nesse caso, mas a gente vai plugar coisas a mais nele, a gente vai aproveitá-lo. Nesse caso de uso, qual foi o aprendizado para nós? Nós podemos integrar o Code Guru para analisar de maneira inteligente esse código ainda no desenvolvimento, né, Code Review lá no seu repositório Git. E adicionar na sua pipeline um estágio lá de segurança, onde usou o Code Security Scan para justamente apontar essas falhas e propor melhorias no seu código. Então, em resumo, nós usamos o quê? O Code Build, Code Deploy, o Code Pipeline, com o Code Guru ajudando a gente a ver a parte de segurança, analisar o seu código-fonte e te trazer essa inteligência para que você possa atuar muito mais rápido. E não ficar lá, né? Às vezes perdendo tempo, o pessoal também caçando problema, se você tem esses insights aqui pela IA. Tranquilo, gente? Até agora? Alguma pergunta? José está sedento aqui para responder. Deixa eu perguntar. Perguntas? A turma de desenvolvimento que eu trabalho está muito acostumada a usar já o Copilot dentro da sua ideia de desenvolvimento, junto com o Sonar Cloud, por exemplo, para a gente criar o Sneak, alguma coisa do tipo, para a gente criar pipelines que possam verificar o código. Sim. Eu não conheci esse Cloud Guru. Em termos de analogia, como é que a gente pode comparar uma com a outra? Ou seja, no final do dia, é mais uma opção ou essa parte do Cloud Guru tem LLMs específicas para alguns tipos de linguagem de programação? Como é que isso funciona? Junto com o Sonar Cloud, por exemplo, a gente criar... Tem um modelo próprio ali de LLM dele, e ele deve fazer ali especificamente para algumas linguagens, provavelmente as mais populares, né, utilizadas hoje no mercado, Java, Python, .NET, entre outras, mas é um modelo diferente do Sonar Cloud mesmo, entra como uma opção. Então ele entra como opção, um agregador, não uma substituição a princípio, a ideia não seria essa. Isso, exato. Beleza, obrigado. Ok, vamos entrar agora no segundo assunto aqui, no segundo lab, né? Que é referente a monitoramento e observabilidade com inteligência artificial. Nesse laboratório a gente pretende utilizar o Amazon SageMaker, que ele facilita na criação de ambientes onde você pretende realizar o treinamento e implantações de modelos de machine learning. A ideia é você ter ali se a ideia é você construir um ambiente para fazer um treinamento de machine learning, o Amazon SageMaker é a ferramenta ideal, né? E um exemplo aqui de uso que foi levantado seria monitorar anomalias, detectando falhas antes mesmo que impactem o serviço. Então, você tem a possibilidade de treinar um modelo, caso você tenha uma fonte de dados diferente, né? Seja algo muito específico, você tem a possibilidade de treinar um modelo para que ele te ajude no monitoramento. Vamos utilizar também o AWS CloudWatch Anomaly Detection, que já é uma feature ali dentro do CloudWatch, que utiliza um modelo próprio de Machine Learning para poder fazer detecções ali de padrões incomuns nas métricas do CloudWatch ou nos logs que são levantados ali, para tentar identificar isso e reportar o quanto antes, né, para você não ter que ficar tendo que definir um padrão. Já temos uma regra aí que utiliza Machine Learning que já forma esse padrão para você. Ele avalia o formato dos seus logs ou das suas métricas de alarme, que seja, e ele monta um padrão ali determinado para estar ali conduzindo os reportes. Temos também o AWS Lookout for Metrics, né, que se integra com o CloudWatch utilizando
Kinesis Firehouse, né? Tá faltando aqui, mas vou colocar aqui também que ele se integra com CloudWatch utilizando o Kinesis Firehouse e Amazon S3 e outras fontes de dados para fazer análise preditiva. Então ele se integra com várias fontes de dados e faz análises preditivas, que no caso tentam prever um possível cenário que você definir ali. Então, por exemplo, se eu estiver avaliando um grupo de logs e tiver algumas mensagens de erro ali, você pode sim programar ele para ficar fazendo essa avaliação para você o tempo todo ali no grupo de logs, e ele, assim que identificar um erro, ele já te reporta, ou um aviso, que seja, qualquer coisa bem específica, ele consegue trabalhar dentro ali. Isso de qualquer fonte de dados, tá? Estou falando um log aqui para ser mais específico, mas podemos usar qualquer outra fonte de dados como referência. Muito bem, José. E também, sobre essa questão da observabilidade com IA, a gente, como o José falou, a gente vai fazer um laboratório em seguida. A gente vai pegar aquele primeiro, a gente vai adicionar outros recursos da AWS para fazer essa monitoração. Mas aqui, rapidamente passando, qual que é a ideia? Né? A gente detectar em tempo real uma resposta rápida, então identificar por algoritmos de ML essas anomalias que vão surgindo, né? E a gente ter respostas rápidas que a gente pode acionar para mitigar esses impactos. E também fazer correlação, né? A gente poder cruzar logs, diversos logs que estão ali nas minhas fontes, e assim, de alguma maneira eu conseguir identificar esses padrões ocultos, né? Que muitas vezes a gente não está ali, não enxerga, mas através do IA, né, a gente consegue fazer essa correlação e trazer à tona para a gente. Que muitas vezes a causa raiz são humanos, mas é injusto falar isso, né? O humano não erra, né? Então, também previsão de falhas e monitoramento proativo. Então, a gente tem aí o treinamento de modelos já preditivos, que antecipa, por exemplo, lentidão, um comportamento de lentidão, que acho que a pior coisa que a gente pensa, né, tipo, é o usuário final alertar a gente que a aplicação está lenta, né? Então, a gente trazer justamente essa funcionalidade de monitoramento proativo. Esse Nokia aí não fala, né? E também as correções automáticas, né, autocorreção. A gente falou de, por exemplo, a IA aplicar patch, identificar que existe ali uma defasado patches, ele aplicar esses patches, reiniciar serviços, por exemplo, e também reconfigurar sem ter intervenção humana. Temos também a ideia da otimização de recursos com redução de custos. Por quê? Aí é o auto-healing, né? A gente consegue, por exemplo, com a IA, controlar o seu auto-scaling. Então, ao invés de você colocar lá a configuração chumbada de mínimo e máximo, a IA vai aprendendo como que é o uso do seu workload, da sua aplicação, e ele vai colocando para você lá de maneira mais inteligente essa questão do balanceamento, colocar mais recursos, colocar menos recursos de maneira mais inteligente. Com isso, o que acontece? Você acaba evitando gargalos, né, e melhora a performance, e de alguma forma também mexe no bolso, né, porque te traz uma economia maior. Porque eu sei que ali, na inteligência, ela vai conseguir, entre a questão de precisar mais recursos ou reduzir em momentos, de maneira mais inteligente e não precisar ficar de olho o tempo todo, né? Entrando então no caso 2 de uso, a gente está adicionando então a feature, né, de monitoramento e de monitoramento inteligente com anomalias nesse caso. Então a gente pegou aquilo que nós deployamos lá na primeira parte, que a gente usou o Code Build, o Code Pipeline e o nosso código em Python, né, cheio de problemas lá. Nós então adicionamos aqui algumas coisas. Por exemplo, a nossa aplicação já manda direto os logs para o CloudWatch. Manda direto para o CloudWatch. E aí, não sei se todos já tinham, né, olhando no console da AWS e já identificado isso, já aparece lá uma aba do Anomaly Detection, que é um Machine Learning, ele já é uma IA que nos ajuda aí na questão de você identificar de maneira automática algumas anomalias, lá através dos logs que a aplicação está ali mandando, né, para o CloudWatch. E a partir disso eu posso tomar algumas ações, como por exemplo, o mais básico, né, que é enviar um alerta via SMS com o problema que foi detectado, enviar os logs, aqui no caso, o plus aqui nosso é colocar o Comprehend, que é um outro recurso da AWS que vai ajudar a gente a classificar os logs. Mas para que isso aconteça, o que nós fizemos aqui? Nós colocamos, né, o envio de logs no CloudWatch, também por streaming para o Data Warehouse, que também antigamente era o Kinesis, né, que só tinha esse nome, mas agora é o Amazon Data Warehouse, que ele vai gravar lá no S3 e o Comprehend, ele vai por meio de Lambda classificar. Então,
É uma lambda que vai identificar essas anomalias e vai lá e vai acionar o Compreend para treinar e classificar esses logs para a gente. E, claro, para não ficar só na teoria, mostrar para vocês aqui qual seria esse fluxo, né? A aplicação enviando os logs para o CloudWatch. Ali eu tenho embaixo a questão do Anomaly Detect, né? Olhando para os seus logs e procurando ali quais são esses comportamentos anômalos. E se encontrar, vai trigar isso para a gente e mandar por SNS. Claro, também nós temos aí nas bordas o Compreend, que vai pegar esses logs e analisar também para classificar para nós através dessa lambda que vai acionar. Eu não tinha comentado no outro slide que tinha esse diagrama, mas vocês vejam que tem ali um QR Code, né? É a calculadora desse laboratório. Então quem quiser também apontar o seu celular e ter essa estimativa, porque tá os recursos que nós estamos usando no laboratório, e uma ideia, claro que é uma estimativa, né? E outra, é um cenário controlado aqui, mas para vocês terem ideia, né, de como a gente poderia montar uma calculadora. E claro também, contar com a ajuda do parceiro DBA Corp para ajudar vocês a implementar isso, né? Esse é importante. Então, eu vou agora passar aqui para o console e nós vamos ver isso então. Bom, como eu falei, nesse caso aqui, mesma coisa, nós provisionamos através do CloudFormation, foi IAC que foi usado, que ele subiu aquele ambiente que nós vimos lá, Code Deploy, né, com Code Pipeline, Code Build, olhando o nosso repositório também, tá, do GitHub, e com isso, nessa sequência agora desse caso, o que nós fizemos? Aquele código todo lascado do Python, ele está mandando esses logs lá para o CloudWatch, nesse log group aqui, né, com Flask App Logs, e vejam, aqui embaixo ó, eu tenho a sabinha do Anomaly Detection, ele está fazendo aqui embaixo, pode ver que ele está rodando, ele fica o tempo todo assim, ele está ativado, ele está o tempo todo procurando ali no seu código essas anomalias. Como? Eu posso também criar os meus filtros, né? Então eu posso colocar aqui os meus filters, né? Colocar aí palavras que eu possa estar identificando como anomalia também. Eu posso ajudar o treinamento do Anomaly com esse filtro também, tá? E aqui, no CloudWatch, na parte de alarmes, como a gente falou, a gente pode implementar o alarme e mandar um SNS. E eu tenho no gráfico justamente aqui me mostrando esses momentos, né, de quando ele está detectando essas anomalias. Aqui no caso a gente precisa rodar novamente, mas até o momento, agora há pouco, estava rodando, justamente para a gente poder identificar essas anomalias. E aí entra então o nosso classificador de logs, o Amazon Compreend, que vai estar ali então olhando esses nossos logs e classificando esses nossos logs. Aqui nós temos, só de poder, ele vai mandar tudo isso para o S3, tá? No caso aqui nós estamos mandando, e vejam, o Compreend ele precisa de treinamento, porque é uma IA, né? No caso aqui ele precisa treinar também. Então assim, não só o que eu coloquei lá como filtro, né, de palavras que possam ter conteúdo na minha aplicação, no meu log, que me falam sobre a questão do comportamento da minha aplicação, mas também ele vai aprendendo com o log. Tá? Eu ajudo, claro, com alguns filtros, mas também ele age ali, como pela IA, com a sua inteligência, também analisando esses logs. E, inclusive, também ajudo na parte de aprendizado, aqui eu tenho no outro bucket, um arquivo, né, chama training.csv, que eu coloquei esse nome, mas é um CSV, que tem ali quais são esses possíveis comportamentos anômalos e como ele pode classificar para mim. Por exemplo, uma anomalia de um memory lake ou coisa assim, ele fala, é critical, então me alerta. É uma coisa bem simples, claro, a gente pode depois pensar na nossa criatividade, extrapolar isso, mas para o nosso caso de uso, algo bem simples para entender, que a gente consegue classificar essas anomalias e ter esses relatórios para a gente, através desse recurso do Compreend. Tá? E aí, como todo caso de uso, a gente propõe um aprendizado. Né? A gente viu aí as ferramentas que nós colocamos no caso de uso. Qual o aprendizado disso tudo? Primeiro, é a configuração do CloudWatch, que existe essa funcionalidade do Detection, que trabalha com treinamento de modelo, né, para justamente detectar anomalias, para a gente trazer para a nossa pipeline, né, para o nosso ambiente, esse monitoramento mais inteligente, que detecta de maneira automática esses padrões anômalos que possam acontecer. E aí a gente usar
o compreende para analisar e classificar esses logs, tá? Nós estamos aqui, no caso, propondo esses recursos, mas claro que tem outros, a gente vai falar daqui a pouquinho também, mas que não estão no caso de uso. Mas são possibilidades de poder fazer um plus, algo a mais, para identificar alguns comportamentos da nossa aplicação, da parte do nosso código também, tá? Então, resumidamente, Machine Learning, o Compreende, é um Machine Learning para processar e analisar esses textos, esses logs. E aí agora eu vou pedir para o José nos ajudar nessa questão da transformação digital como estratégia para o IA. Você fala bastante sobre anomalias e às vezes é uma questão de termo, anomalia, Sim. outliers, mas, por exemplo, a questão também de, na predição, ele também trabalha com modelos de forecast, para poder, porque daí a anomalia ela trabalha com histórico baseado em algo para trás, e esse para trás preveu para frente, né? Então ele também atua nesse modelo de forecast. Sim, também. O Compreende a gente consegue ter essa previsibilidade também, né? Dentro dos logs que ele vai classificando, ele já vai vendo isso também, aprendendo e já vendo esse forecast também de pontos possíveis. Uma possível situação, por exemplo, de num determinado período do mês essa info é muito exigida e aí ele já prevê que esse fluxo vai aumentar e já teve, de repente, alertas para isso. Então, Isso, porque já vai dando sinais da aplicação. Inclusive, aqui a gente tem aqui um método, é que não vai dar para passar por tudo, né? Mas essa aplicação que nós criamos, que eu falei, está toda lascada em Python, ela tem lá um método que é justamente para deixar a aplicação lenta, né? Em algumas situações, justamente para ele também estar aprendendo com isso e detectando esses outros possíveis problemas que podem acontecer depois. Porque a gente pode estar sempre, a aplicação deploy é dinâmico, né? Está sempre tendo outras features e tudo mais, né? Então a gente precisa continuar aprendendo, né? Porque com outras soluções que a gente utiliza, aí na hora que eu vi aquela faixinha ali, aquele cinzinho ali, que é aquela tendência, então aí eu pensei justamente nesse fator, porque muitas vezes a gente também prevê já com os dados consolidados, mas, aliás, o histórico, alertas do histórico, mas esse histórico já projetar o... Já projetar. Legal. Perfeito, é isso mesmo. Lucas, obrigado pela contribuição. Bom, pessoal, vamos entrar agora aqui em outro tópico, né? Esse aqui é referente à transformação digital estratégica com IA, e abaixo aqui a gente já tem alguns exemplos de uso de automação, uso de prevenção de falhas, exemplo de uso para monitoramento contínuo, exemplo de uso para otimização de código. Enfim, temos diversas sugestões aqui. A gente for falar um pouquinho aí sobre o uso para automação, né, ela otimizaria bastante aí a questão de estarmos reduzindo a quantidade de tarefas repetitivas que nós precisamos de fazer. Então a IA hoje ela já tem esse know-how bom aí para estar dando essa ajuda. Exemplos de uso na prevenção de falhas, realmente já temos hoje a possibilidade de utilizar algoritmos de predição para estar prevendo aí possíveis problemas antes mesmo que eles aconteçam ou que eles possam estar iniciando. Referente a monitoramento contínuo, já temos também padrões de inteligência artificial que conseguem detectar qualquer anomalia e prevenir qualquer downtime dentro de uma infraestrutura. Hoje já tem isso dentro da AWS ali integrado no próprio CloudWatch, se for utilizado. E para também fazer sugestões do código, né? Temos diversas ferramentas, inclusive o Code Guru, que já foi mencionado anteriormente, que faz essa análise do código e a gente consegue estar fazendo otimizações aí, tanto de melhorias de performance como também de segurança. Temos mais exemplos aqui, né? Exemplos para assistência inteligentes. Então, temos hoje a possibilidade de utilizar bots para auxiliar deploys, troubleshoot, documentação. Exemplos para segurança aprimorada, né? Que seria identificar as vulnerabilidades e respostas automatizadas. Esses dois cases aqui que estão marcados como verde, esses dois exemplos, no caso, eles vão ser mencionados no próximo bloco, por isso que foram marcados, né? Então, tenha atenção que eles vão ter uma correlação com a próxima etapa da apresentação. Seriam exemplos para tomada de decisões estratégicas e exemplos para uso de previsão de tendências, né? Então, esses exemplos, eles serão mencionados no próximo bloco. Alguém tem alguma dúvida sobre esses temas, esses exemplos? Quando a gente fala aqui de decisões estratégicas, que está no caso aqui em verdinho e também a previsão de tendências, a gente vai tratar disso um pouquinho mais para frente, quando a gente falar de ROI,
eficiência operacional também, né? Então guardem esses dois termos, a gente vai voltar lá com esses exemplos, né? E agora a gente entrando na questão de mais serviços, o José vai ajudar a gente aí nos outros serviços, nós falamos todos até agora, mas a gente vai complementar com os demais serviços, José. Sim, só um momento, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sim, dentro da AWS a gente possui muitos recursos de inteligência artificial e esses são mais alguns deles. Eu vou começar falando aqui sobre o Amazon Rekognition, que ele serve para fazer identificação de rostos, objetos, textos, imagens ou vídeos. Então, é uma inteligência artificial muito utilizada já hoje em dia, principalmente em câmeras de segurança aí pela cidade. Já é muito utilizado hoje isso. Câmeras, radares, enfim. Temos o Amazon Transcribe, que faz a conversão de áudio em texto com alta precisão. Então, esse modelo de inteligência artificial foi criado justamente para fazer a conversão de áudio para texto. Esse é o intuito dele. Então, se sua aplicação hoje precisa de tem essa necessidade, você consegue já integrar com esse modelo de inteligência artificial da Amazon. Temos o Amazon Poly, que transforma texto em áudio com vozes realistas. Então, ele consegue pegar ali o sentimento do texto que você está passando para ele, via chamada ou via API, e ele consegue trazer isso em formato de áudio com vozes realistas. Então é uma outra possibilidade que tem hoje de uso de inteligência artificial. Temos o Amazon Translate, que faz traduções automáticas em múltiplos idiomas. Então, se sua aplicação necessita hoje de realizar alguma tradução de algum dado ou conteúdo, você consegue fazer com o Amazon Translate, passando o input para ele. A última agora, né, o Amazon Lex cria chatbots inteligentes que entendem a linguagem neural. Neural não, neural, tá natural. Eu falo neural, mas é natural. Que seria a linguagem que nós definimos para ele. Então, o Lex hoje ele entra como uma espécie de agente no qual a gente treina ele, explica para ele quais instruções ele deve seguir, um chatbot as a service, né, da AWS, e após ele receber essas instruções nossas, ele passa a operar responder, né, as próximas perguntas para os clientes da forma que a gente definiu no treinamento dele. Aqui a gente pode também, né, fazendo um parênteses, a gente falou até agora de recursos que poderiam aplicar na questão da nossa esteira, né, do DevOps. Mas olhando aqui, também a gente pode, em alguns casos, a gente aplicar para outras questões da nossa aplicação, né, principalmente quando a gente fala aqui do Translate, né, de você ter um site de e-commerce, a sua aplicação também em vários idiomas, né, ele poder traduzir isso e você tem vários idiomas na sua aplicação. E também a gente pode integrar com o Lex essa parte de monitoração para que você possa interagir e fazer troubleshoot através do Lex também, né, chatbot com a sua infraestrutura, para te trazer quais os possíveis problemas que está acontecendo na sua infraestrutura. Então é interessante a gente falar isso, porque assim, tem aplicações, né, diversas aplicações no mercado, que a gente pode aplicar na nossa aplicação, mas também a gente pode, num assunto que a gente está falando hoje, de DevOps, a gente usar também esses recursos. Nós temos mais. Sim. Temos mais. Temos mais alguns serviços aqui de inteligência artificial para abordar. O primeiro seria o Amazon Connect, né, que ele faz o entendimento dos textos, detectando os sentimentos e os tópicos ali. Então, é um modelo de machine learning projetado para fazer esse entendimento, né? Então, ele é utilizado para montar saques integrados com bots e atendimento humano. Muito utilizado nesses cenários. Temos o Amazon Kendra, que é um mecanismo de busca que entende a linguagem natural. É muito útil para criar buscadores internos em empresas ou portais de conhecimento. Temos também o Amazon Personalize, que gera recomendações em tempo real com base em comportamento de usuários. Então, não sei se você já teve algum caso de falar algo próximo ao telefone e em seguida ser sugerido, algo que você queria comprar e em seguida aparecer uma sugestão para você da compra, utilizando esse tipo de modelo de machine learning que hoje é trabalhado isso dentro do próprio website da Amazon mesmo de vendas. O Amazon, e temos por último aqui, né, o Amazon Textract, que extrai texto e dados estruturados de documentos escaneados. Então, se você tem documentos, receitas, contratos, você consegue fazer a extração desse conteúdo e colocar ele dentro de uma base de dados ou armazenar em uma outra fonte que você ache mais segura, enfim, mais durável, né? Então, ele é bem útil nesse cenário. Alguma dúvida, pessoal?
Se vocês tiverem alguma dúvida... Pode colocar as perguntas, quem tiver. Porque é o seguinte, nesse momento agora, antes de nós entrarmos no caso, uso de caso, né, o 3, que é a implementação de Data Lake com análise de IA. Então agora a gente vai mudar o assunto, né, praticamente. Porque os primeiros cases, o 1 e o 2, era falando sobre a nossa pipeline avançada, plugar monitoramento inteligente nela, foi isso. Agora a gente vai mudar para outros recursos, nesse terceiro e último laboratório, né, que está chamando assim, mas é caso de uso, como a gente pode implementar esse Data Lake e usar, nesse caso aqui, o Bedrock. Usar um modelo para a gente poder fazer uma classificação, uma análise de dados. Aqui no caso 3, então, é um laboratório, e o objetivo dele é mostrar para vocês a criação e a integração de um Data Lake na AWS. Nós vamos utilizar os recursos, né, no Bucket S3, para guardar, já estão armazenados os nossos arquivos, né, nossos parquets com os dados que nós geramos, e para identificar, né, no caso aqui a gente vai usar o Glue para identificar esses esquemas. E o Amazon Athena para fazer as consultas, e aí está, então, o nosso modelo. Nós vamos utilizar lá no Amazon Bedrock um modelo, vou falar depois qual é, existem, né, diversos aí, e o ambiente provisionado vai permitir que a gente possa fazer ingestão desses dados, catalogar esses dados, processar esses dados, e também, principalmente, analisá-los, tá? E, claro, utilizar o IA para isso. Então, basicamente, o Bucket para ter o storage do Data Lake, o Glue, né, para fazer a parte de identificar esquemas, a Athena para consultas, e o nosso modelo, no caso aqui, nós vamos usar para fazer a classificação. Ele dá alguns insights para a gente, coisa bem simples, esse do Cloud V2, tá? Esse é o modelo. Nós temos aí Amazon Titan, depois a gente vai mostrar um pouco o console para vocês se familiarizarem com outros modelos, tá? Esses Foundations Models. E para a gente poder visualizar quais são os recursos, e também vocês, caso queiram, né, ter a calculadora para a gente poder montar esse ambiente, nós temos aqui o QR Code, vocês podem apontar um celular e ter a estimativa aí, a AWS usando esses recursos. Claro, né, para esse laboratório controlado, os recursos, né, bem ali ajustados com relação à questão de uso desses recursos. Então nós temos basicamente ali, como ele falou, o Bucket S3, que é o nosso Data Lake, o Glue plugado nele para fazer essa parte de catálogo, e justamente a gente usar a Amazon Athena para consulta e plugado esse modelo de treinamento do Amazon Bedrock. Tá? Então eu vou mudar aqui lá para o console para mostrar para vocês como isso foi implementado. Também, mais uma vez, né, nós criamos isso por IAC, então tanto a questão de subir os buckets que nós usamos aqui para ser a origem, a fonte, como também onde ele colocou esses dados processados e tudo mais, tudo isso foi provisionado por CloudFormation. Nós temos aqui, então, no Glue, foi criado um banco de dados chamado Data Lake GlueDB. Nós geramos uma massa de dados com o Python, que tem lá por volta de 1000 registros, e basicamente o que ele tem? Eu vou mostrar para vocês aqui no Athena, vou rodar novamente essa query. E aqui eu estou consultando o meu catálogo nessa base do GlueDB. Então, eu tenho aqui 1000 registros, que tem basicamente o quê? O ID, um nome e uma data. Então, é bem simples. Só para a gente poder rodar o modelo no Bedrock, a gente fazer um treinamento rapidinho aqui, e ele trazer para nós alguns insights sobre esses dados. Ele vai analisar esses dados, basicamente. E aqui no Bedrock, né, como eu falei, nós vamos usar das versões aqui do Cloud, como nosso modelo, mas vejam, existem outros, né? Como é que é a escolha do modelo? Que também é um desafio. A gente vai falar lá no aprendizado, que a gente escolheu o modelo para a gente poder treiná-lo, e tudo depende também do qual a gente quer aplicar isso, né? Porque modelos, se vocês olharem, né, no catálogo aqui, tem modelo, né, a milhares, né? Mas tudo depende do quê? Como eu quero aplicar isso. Por exemplo, na questão de chat, de gerar códigos, né, mais complexos, fazer análises, enfim, tem modelo para praticamente quase tudo. E aí, claro, também você, além disso, de ter esses modelos prontos, também você pode customizar o seu modelo, né, e você escrever o seu modelo para treinar os seus dados. Então, isso também você pode customizar, né, através dos custom models que tem aqui também. Mas pra vocês terem ideia, né, até um dia atrás a gente estava conversando com nossos clientes, aqui no Bedrock também tem o Playground, né, onde você pode também testar
experimentar ali um chatbot, um chat de texto, pode também trabalhar ali com a imagem, com o vídeo, tudo isso no console para experimentar o recurso. E depois, claro, criar os seus agentes para integrar com a sua fonte, onde estão os seus dados, nós precisamos dos agentes, e depois criar, propriamente dito, vou fazer algo que trabalha com texto, vou usar um prompt, alguma coisa assim, tá? Então, só para vocês terem uma ideia dos sabores que nós temos aí com relação à parte de modelos de IA dentro do Bedrock. Tá? Então agora, eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir aqui meu VS Code. Então, nós criamos aqui um Python que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma consulta lá no Athena, numa parte, um select, numa parte desses dados, e ele vai então trazer alguns insights sobre esses dados. Viram lá que são 3 colunas apenas, então é algo simples. Mas vocês verem de maneira também simples como ele pode trazer e ajudar a gente na parte de análise de dados. Então a gente vai rodar aqui o Python. Então esse modelo que a gente está usando no Cloud, ele é para essa questão, né, de análise de dados, ele traz alguns insights para a gente. Aqui está simples, porque é um Python retornando para a gente um resultado. Então aqui ele fala assim, tem alguns insights a partir desses dados. Por exemplo, né, há 5 registros de indivíduos, cada um com ID único, nome e data. Né, é uma maneira que ele conseguiu analisar. As datas cobrem um período de 2020 e 2024. Tudo isso ele olhando esses dados, fazendo a query e trazendo isso. Claro que eu também posso depois, dependendo do modelo que eu posso escolher depois, um outro que agregue, por exemplo, um chat, e eu poder ter um prompt para fazer perguntas, ele me trazer essas respostas. A data mais antiga é lá de 30 de abril de 2020, e é para o registro lá do Mark Cooper. E a mais recente é do dia 15 de 10 de 2022. O Mary Edwards, né, tem a data futura, então tem vários insights que, vejam, só desse tempinho que ele te rodou agora, que ele fez lá o treinamento, ele já trouxe esses pequenos insights. Então é coisa simples, mas para te ter ideia do potencial que a gente pode ter de acordo com o objetivo que nós temos para analisar esses dados e qual modelo eu vou utilizar. A gente colocou um simples, mas você poderia, por exemplo, customizar o seu modelo, né? A gente desenvolveu um modelo que pudesse trazer outros insights. E também, claro, integrar com outros modelos que pudessem, por exemplo, a gente falou, né? Você poder ter um prompt ou na sua aplicação ter uma maneira que você por API, tipo fazer alguma consulta e trazer na tela do seu sistema, da sua aplicação. Isso trazendo através do modelo de IA, no caso aqui, trazendo do modelo do Bedrock. Tá? Então é uma coisa bem simples, mas para te ter ideia do potencial que tem quando a gente está usando modelos. Bom, todo caso, como nós falamos, a gente tem um aprendizado. Nesse caso aqui, quando a gente está implementando Data Lake com IA, quais foram aí, né, esses aprendizados? Primeiro, que nos possibilita o processamento de grandes volumes de dados e gerar insights em cima desses dados. Aqui nós colocamos 1000 registros, para poder ser uma base de teras, que humanamente seria impossível você fazer isso, né, analisar. Mas usando esses modelos, a gente consegue fazer esses insights com IA. Outro desafio grande é a preparação dos dados também, né? Criar esse data lake, saber o que você realmente quer reunir nesse data lake, esse grande lago de dados aí que você vai juntando essas diversas fontes, né? De uma aplicação, de log, de outra aplicação, e poder correlacionar isso num data lake. É um desafio isso, né? Essa questão da preparação dos dados para a entrada no modelo. E o outro desafio também é a escolha do modelo de IA para trabalhar com esses dados. Qual modelo escolher? Qual que é mais adequado para os meus dados? Então é um trabalho também que tem que fazer, de analisar, ver qual que realmente é, experimentar também diversos modelos, qual que seria o mais adequado para aquilo que eu quero. Mas o principal eu preciso ter objetivo. Né? Porque a IA, ela com certeza pensa milhares de vezes mais rápido que a gente. Né? Mas nós precisamos também nortear, né? Precisamos dar um norte também para ajudar. Então a ideia desse laboratório é justamente isso, vocês terem uma noção do que a gente pode fazer com IA quando a gente fala de treinamento de modelos. E o Amazon Bedrock, para a gente resumir, é essa inteligência artificial que a gente aplica para classificar de maneira eficiente esses dados. Então, acredito que vocês já estão, alguns estão matutando já, né? Tipo, o que eu posso fazer, né, com os meus dados? Então, mais uma vez eu digo, né, a gente pode estar ajudando vocês, né, a gente fazer essa caminhada quando a gente fala da questão de análise de dados usando IA. Muito bom. E vocês lembram, né, lá atrás, a gente deu alguns exemplos da questão do uso, né, do que traz para a gente de benefício a questão da IA, para a questão financeira e operacional.
Então agora a gente vai falar sobre isso, né, José? Sim, sim. Exato. Quando realizamos o uso de inteligência artificial com uma boa eficiência operacional, nós temos alguns benefícios aí a favor da operação como um todo, né? Que seria a otimização de recursos, a eficiência da infraestrutura, análise preditiva, prevenção de retrabalho, automação do pipeline, entre diversos outros benefícios nós temos quando fazemos uso correto de inteligência artificial ao nosso ambiente. Temos aqui um resumo aqui, mas estimando aproximadamente de redução de custos, temos uma diminuição de 30% a 50% com gastos de infraestrutura quando a gente faz uma aplicação correta de inteligência artificial, fazendo análises aí de escalabilidade nos nossos ambientes. Então, é possível sim ter uma eficiência operacional melhor, né? E uma redução de custo. Temos a prevenção de retrabalho pelo fato de termos já um modelo ali analisando o tempo todo as informações, as métricas, os logs. Então, isso acaba aumentando ali a disponibilidade dos times em aproximadamente aí 50% e também aumenta aí o número de deploys, né? Que possivelmente não darão nenhum erro. Então, temos aí 50% aí de de aumento no número de deploys sem comprometer a entrega e a estabilidade do ambiente. Temos também menos falhas em produção, né? Acreditamos que pode reduzir em até 40% os custos de suporte técnico com a prevenção de erros. Então, aí entra a análise preditiva para estar prevendo aí os possíveis erros que podemos ter no ambiente e estar reduzindo esse número a nosso favor. Teremos também, acreditamos ter deploys mais rápidos, né, com automação, não só com automação no pipeline, mas também com a análise de código utilizando inteligência artificial. A gente consegue otimizar, melhorar para fazer o nosso fluxo de CI/CD ocorrer mais rápido e mais eficiente ao nosso favor. Temos a questão aqui de eficiência da infraestrutura, que seria um tempo de recuperação mais rápido, né, um tempo de recuperação caso ocorra algum desastre. Utilizando inteligência artificial, a tendência é que esse tempo seja reduzido de 2 horas, um exemplo prático, para uns 30 minutos, então seria algo em torno de 75% de redução no tempo de recuperação, caso tenhamos um ambiente já bem estruturado, com inteligência artificial implementada, operando. Então, o tempo de recuperação, caso um desastre ocorra, acaba sendo menor e mais eficiente. Isso, o José nos ajudou com essa parte sobre a questão da eficiência operacional, né, que nos traz a questão de resiliência, né, a questão de redução de suporte e tudo mais. Mas e a parte financeira, né? O que nos traz com relação a essa performance financeira de investimento, que é o ROI, né? Então, nós temos aí alguns pontos, como, por exemplo, custos operacionais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, também a aceleração do time to market e a qualidade de software. E se tratando da questão de falar sobre a questão do ROI, a gente trouxe alguns cenários para vocês. Claro que também, mais uma vez, né, são estimativas, a gente não vai se apegar à questão do valor, mas sim a eficiência das porcentagens aí que vai nos trazer benefícios. Então, por exemplo, esse cenário da empresa de médio porte, que ela adota essa questão, né, das pipelines avançadas, que nós tratamos lá no caso 1, tem a questão do investimento, da configuração, né, dos recursos e tudo mais, do time de DevOps. Também tem o treinamento do pessoal, tem uma questão da parte cultural também. Mas nós temos os benefícios, né? 30% menos de deploy e 25% menos de erros humanos. São os benefícios disso, né? Dessa questão das pipelines avançadas com IA. E na questão de financeira, né? Dessa performance financeira, a economia anual, né? Que pode ter um retorno bom aí, até 50% no primeiro ano. Então, realmente, ele pode reduzir a gente. Quando a gente falou a questão de auto-healing, né? A questão de escalonamento, por exemplo, é um deles, né? A gente poder ter economia com um escalonamento inteligente. Então, isso traz essa vantagem. Nós temos mais outros cenários com relação a essa questão de performance financeira. Nós temos um outro, é o cenário que já é eu considero um pouquinho maior, de uma corporação que adota o Code Build com IA para análise de código.
Então a gente pensa também a mesma coisa. Qual que é o investimento? Eu tenho que investir em infraestrutura, eu tenho que investir em treinamento também, mas tem os benefícios, que são 50% a menos de bugs, né, pós-produção, e 30% menos de retrabalho, que nós também falamos da parte de eficiência operacional, e que traz esses benefícios. E na performance financeira, é justamente aquela economia, onde a gente fala da questão do retorno, né, de 50% no primeiro ano, justamente por você ter menos problemas, menos bugs, você conseguir identificar isso e ter menos retrabalho, né? Então o esforço é menor, consequentemente também a qualidade melhora também, né? Porque são menos bugs pós-produção. Perfeito. Nós temos um outro cenário que é da startup. Então aqui nós estamos falando do uso do SageMaker, né, para automação de teste e integração. Então você também treinar, ter seus notebooks, né, usar toda essa parte aí de ML com o SageMaker. E os benefícios, 40% menos tempos de teste, né? A gente consegue testar de uma maneira mais eficiente, né, a nosso código, nosso ambiente. Isso acelera lançamentos, né? A gente consegue colocar produtos mais rápido, consegue colocar aplicações mais rápidas no mercado, ganhando essa questão de aceleração do time to market. E compensação também a questão do performance financeira, né? Pode ter aumento de receita com isso, né? Justamente acelerando o lançamento de produtos, como também esse retorno de 60% no primeiro ano. Então, são dados que a gente foi, né, na nossa experiência, foi vendo no histórico também de outros projetos, a gente foi coletando isso. Mas é para trazer para vocês que realmente existe uma performance operacional com relação a isso, ao uso de IA, e também de financeira, né, principalmente, para ajudar a gente a ter uma performance melhor com relação à parte de investimento, né, e acelerar a gente colocar nossas soluções, nossas aplicações mais rápidas. Nós temos dentro da DBA Corp, nós desenvolvemos uma aplicação que chama de SIR lá. Então até eu fiquei lembrado quando eu falei do SIR, né, que justamente para a gente poder, a gente tem mensalmente com os clientes uma conversa que a gente traz, vamos dizer assim, uma fotografia do ambiente dele e onde nós podemos chegar a partir disso, né? Então a gente tem essa conversa mensalmente com os clientes. Olha, nós temos essa câmera T aqui agora, com esses recursos, que nós podemos fazer a mais agora, olhando para as novas possibilidades, novos recursos que a AWS dispõe para a gente, né? Então a gente tem esse exercício também com os clientes. Até conversou com alguns aqui agora, mas tem essa... Claro, tem, sim. Não chegamos ainda a esse ponto porque a gente, né, com alguns clientes, porque ainda nós temos, como a gente falou, né, tem uma periodicidade disso, e nas próximas ocasiões que a gente puder se reunir, a gente vai fazer esses insights. Mas o trabalho da DBA Corp é sempre estar estimulando os clientes a ir além. A gente olhar, vislumbrar todo o catálogo de serviços que nós temos, e agora ainda mais com foco no IA, né, que traz tanto benefício para a gente com relação a essa parte de performance operacional, trazendo, né, tantos benefícios, como a gente falou aqui agora nessa última parte, mas também de custo, né, de conseguir acelerar também a parte de vocês terem uma lucratividade maior. Mas nós somos sempre, a ideia é essa, né, sempre a gente poder estar cogitando com vocês. A gente incentiva bastante também, a gente tem alguns momentos com a AWS, com relação à POC também. O cliente viu, eu quero fazer, né, tal, é possível? Vamos lá, então a gente senta, a gente monta um projeto, vê a questão também de viabilizar uma POC também, e vamos experimentar, vamos para o campo experimentar isso. Ok, me trouxe um benefício, vai me trazer algo que vai me acelerar ainda mais a minha produtividade? A DBA Corp está ali junto para a gente poder implementar, né? Então essa é a nossa filosofia de trabalho. Bom, nós temos agora um outro momento de painel de discussão. Vou colocar, se tudo der certo aqui, um novo QR Code, e eu peço para vocês, né, vocês apontarem o celular para esse QR Code, e nós temos aí o nosso último momento de interatividade, para conhecer um pouquinho mais o que vocês pensam, né, sobre essa questão do acesso a essa questão de IA, automação e tudo mais, né, no seu dia a dia, principalmente. Tardou, mas aconteceu. Tem uma quarta pergunta. A quarta pergunta. Esquece essa quarta pergunta aí, fala técnica. É só para ver se vocês estavam atentos. Tem uma mais aí que ela é oculta. Vamos aguardar todo mundo participar e aí a gente então segue. Aqui tem coisas boas aqui, né? Tem uma Alexa para sortear, né? Tem algumas coisas aí para a gente poder ainda falar com vocês. Mas estamos chegando lá.
Todo mundo já foi? Acho que já, né? Muito bem. Bom, chegamos ao momento considerações importantes, né? Na verdade, um resumo sobre o que nós vimos até agora, o que nós caminhamos até o momento. E aí, nesse ponto, nosso amigo José vai nos ajudar a gente fazer essa retrô rapidinha aqui, nossas considerações mais importantes. Certo, vamos para as considerações mais importantes aqui. Para garantir o máximo de retorno sobre o investimento em IA, é essencial esclarecer objetivos claros, metas específicas para a mensuração do impacto, né? Então, a gente precisa ser bem claro, né, até onde a gente quer chegar utilizando a inteligência artificial para a gente conseguir ter um bom resultado, né? Não dá para ser muito genérico, porque temos muitos modelos, muitas possibilidades, então precisamos de ser bem específicos aí e entender as necessidades do negócio para estar gerando valor. Alinhamento estratégico, agilidade e integração, que impulsionam os objetivos do negócio, liderança ativa, né, executivos que devem adotar e praticar princípios ágeis, comunicação transparente, né, Por que, Alberto? Fala por que, Alberto? Transparente. Bom, justamente aqui, a gente fala nessa consideração importante, assim, como o José falou, a gente precisa ter traçado objetivos, senão a gente vai também patinar e não vai sair do lugar. Precisamos ter foco para a gente poder realmente implementar um projeto. Só que aí também envolve, né, a questão cultural. A gente precisa ter também o apoio dos executivos, da parte de gestão, para apoiar essa nossa empreitada para o mundo do IA, né, e ajudar a nossa organização. Então, claro, a gente parte de praticar esses princípios ágeis, que acredito que muitos já praticam isso, né, de ter essa questão de agile nas suas organizações. E uma comunicação transparente, saber o porquê. Por que da mudança e seus benefícios? Eu quero mudar, eu quero implementar a IA, eu quero mudar um segmento da minha empresa com IA. Mas por que eu quero? Não é simplesmente, eu acordei de manhã, à noite eu sonhei alguma coisa, acordei de manhã, vou implementar a IA. Não, a gente tem que ter justamente essa clareza do que a gente quer realmente implementar. Então, é uma pergunta para nós, como quem está ali, né, trabalha como analista, como trabalha na parte de gestão e tudo mais, se perguntar, por que eu preciso disso? O que vai me trazer de benefício? Essa transparência. A quebra de silos é justamente a gente criar canais mais eficientes entre o dev, o operacional, a segurança e o negócio. Ter essa sinergia entre os times, né? Porque não adianta também o dev querer fazer algo, implementar algo e vir para um lado, aí o operacional quer ir para o outro, ou não concorda com o que o dev tem que implementar, ou segurança não está nem sabendo o que está acontecendo, mas precisa ter a preocupação desse viés de segurança, precisa ter essa sinergia, né? Então, quebrar silos. Meu preciosismo com relação eu sou desenvolvedor, meu código precioso. Né? Ou operacional, na minha infraestrutura, esse código não está rodando legal aqui, a culpa é seu. Não, precisamos quebrar silos. Ter essa comunicação transparente entre os times, né? Na capacitação da equipe também é fundamental que a gente possa, né, para os colaboradores utilizar essas novas ferramentas. Não adianta falar IA, mas e aí? A gente está, como a gente fala, a gente está levando esse conhecimento do que a gente quer com IA para todo o time, porque não adianta a gente caminhar sozinho dentro da empresa, né? A gente precisa ter o apoio de todos estarem na mesma página também. Então, equipes multidisciplinares é justamente incentivar as suas squads com diferentes especialidades. Nós temos aí hoje, em empresas que a gente tem um projeto, que lá tem, dentro da mesma squad, tem o pessoal de desenvolvimento, tem o pessoal do banco de dados, tem o pessoal de DevOps e tudo mais, que tem essa sinergia, né, para estar conversando, e tem diversos conhecimentos, porque um complementa o outro, né? Um complementa o outro. A cocriação de soluções, então, envolver todos os times para aumentar o engajamento. Mais uma vez, é tudo questão, né, de engajamento. Precisamos que todos estejam engajados. Não dá para cada um caminhar para um lado. Dos Quick Wins, nós temos a questão de mostrar resultados rápidos. Então, para a parte do pessoal executivo, é importante também usar meios de demonstrar isso. Olha, a eficiência. Nós adotamos o uso para determinado ponto do nosso negócio com IA, mas olha, está aqui, ó. Essa a nossa eficiência. Isso está trazendo de benefício para a nossa empresa. Demonstrar isso. E, claro, está sempre fazendo um benchmark interno, que é compartilhar os casos de sucesso, né? Tá funcionando, foi legal, implementamos a IA para resolver determinado problema que estava incomodando a organização. Funcionou, mas todo mundo sabe? Todo mundo está na mesma página? Então é importante também dentro reforçar isso. É uma boa prática.
Já falando na questão do monitoramento contínuo, né, dos indicadores de performance, também é um benefício que a gente coloca aqui, tudo nós falamos. A gente tem métricas de impacto para a gente poder usar como indicadores para o lead time, taxa de falhas. Então isso ter de uma forma visível dentro da empresa para a gente poder medir essas coisas. O que impacta na minha aplicação, o que impacta no meu ambiente. Mas isso está visível? Então, de uma forma a gente consegue trazer essa visibilidade, seja com algum outro recurso da AWS, como o QuickSight, que a gente tem, alguma outra ferramenta também que possa trazer para nós essa visibilidade. E claro, sempre, falando de dados, se preocupar com dados sensíveis, né? Então isso é muito importante, a gente está preocupado com isso. Claro que os recursos que nós usamos na AWS todos seguem conformidade com os principais, né, compliances, como a LGPD e ISO 27001 de segurança. E aqui é o básico, né? Menor privilégio. Então a gente poder também aproveitar, né, com essa questão da inteligência com o IA, a gente realmente conceder o que realmente a pessoa precisa, né, e revogar de maneira dinâmica também. Isso dá para fazer também com a parte de integração com o IAM, tudo, a gente consegue fazer essa sugestão do menor privilégio. Então tudo isso traz para a gente o quê? Mais confiança, traz também, né, essa segurança para o nosso ambiente. Muito bem. Alguma pergunta, alguma consideração final também que vocês queiram fazer para poder acrescentar aqui nesse nosso momento? Aproveitem, a gente está fazendo esse apanhado agora. Seria legal também se alguém tivesse algum aprendizado. Se quiser, não é uma pergunta, mas que vocês possam complementar algum aprendizado que vocês possam compartilhar hoje. Mais uma vez, voltando aí, vamos lá. Você comentou sobre a questão de segurança do menor privilégio, mas essa questão das vulnerabilities, erros, do código. Mas ele também tem essa abordagem, não sei se eu não percebi, mas ele tem essa abordagem também para melhorias de código, por exemplo, para os códigos de CloudFormation, para melhores práticas de iron holes também. Sim, ele tem sim. essa parte também? Não é bem o Cloud Guru, a gente tem outros recursos que vão ajudar a gente, como até foi o José que mencionou, né, do Code Whisper, também nos ajuda nessa questão. Isso. Exato. Isso, né? O Code Guru é a parte da análise de log, análise do código também, né? E trazer esses insights de anomalias. Mas para esse caso, a gente tem essa outra ferramenta que nos ajuda nesse sentido de otimização. É um auxílio no momento do desenvolvimento do código. Então, quando você está ali criando a definição, ele vai te auxiliando, ele vai entendendo como você está construindo esse modelo, nesse template de infraestrutura, e ele vai te auxiliando. Porque nós já tivemos alguns casos na prática mesmo, o Roberto deve lembrar, alguns casos ali de estouro de tamanho de CloudFormation, talvez por uma prática de você só ir colocando linhas mais linhas e ele identificar esse tipo de questão para a otimização, acho que é legal também. Legal. Ele é ideal para isso, para a gente poder fazer esse tipo de preventiva no nosso código também, né? E as próprias roles, né? Também. Sim. Um monte de policy ali, acaba se perdendo. Uma policy, fica um negócio cíclico lá, né? Tipo, redundante. Muito bem. Bom exemplo. Obrigado, Lucas, pelo exemplo. E hoje, participando do evento junto com a DBA e a AWS, eu pude conhecer um pouco mais do time, da empresa, do que os serviços que a DBA Corp presta, além do que a gente está conhecendo no dia a dia. Para mim foi muito importante, porque a gente está ali no dia a dia trabalhando com demandas que é muito referente ao nosso projeto, e a DBA Corp trouxe para a gente uma possibilidade que a gente não conhecia, que é trabalhar com IA junto com a DBA Corp aí, né, usando a AWS. Então foi muito legal, foi muito importante conhecer esse lado aí, e acho que a gente tem muito a agregar nas nossas plataformas, na nossa plataforma de delivery, trazendo os recursos aí que a DBA também está apresentando aí no evento. E o evento que realizamos hoje foi um evento bem interessante, né, que trouxe uma boa visão ali de serviços que a AWS oferece hoje, que fazem uso de inteligência artificial, né? E muitas pessoas não têm essa visão, que a gente que é arquiteto de soluções já tem, estudou para isso. Então hoje a gente conseguiu trazer um pouco desse universo, né, que muita gente acaba não fazendo uso por desconhecimento, né? E tendo aí o primeiro contato com essas novas possibilidades que trouxemos hoje no evento, eles agora vão ter mais, como é que eu posso dizer, mais formas de extrapolar as ideias e chegar a bons resultados ali dentro dos seus negócios.
E eu acredito que essa área de inteligência artificial hoje caminha muito no sentido de fazer todos poupar tempo e aumentar a eficiência de qualquer propósito ali que ela tenha sido projetada para fazer, né? Então, hoje a ideia principal do uso de inteligência artificial, eu acredito que realmente vai ser muito voltado aí para fazer as pessoas terem mais tempo para aproveitarem seu tempo livre, fazer outras coisas. Eu acredito que hoje a IA vai ser utilizada muito nesse sentido. E hoje nós estivemos num evento aqui na AWS, em parceria com a AWS, justamente para trazer para os nossos clientes o assunto de DevOps com o uso de integração com o IA. Foi um evento muito enriquecedor para a gente, trouxe muitas ideias. Nós falamos sobre a questão de trazer pipelines mais avançadas com o uso de inteligência artificial, e nós percebemos nos nossos clientes que houve grande interesse, né, pelo assunto, viram o potencial, né, a gente poder utilizar e aplicar essas soluções nas suas empresas. Então, para a gente foi um momento muito enriquecedor, foi muito bom, né, esse evento, justamente suscitou em nossos clientes esse desejo, né, por poder aprofundar mais sobre o assunto de IA. Trouxe também para a gente alguns contatos para a gente poder conversar posteriormente nas nossas reuniões mensais que nós fazemos com os nossos clientes, para trazer realmente insights novos aí e ajudar nossos clientes a cada dia mais melhorar, né, o seu negócio, conseguir trazer maior agilidade para o seu dia a dia com relação a colocar seus produtos no ar, colocar suas aplicações cada vez mais, né, de maneira mais ágil já no mercado. Então foi um evento muito bom, muito positivo. Acredito que tenha trazido muito benefício para os nossos clientes aqui da DBA Corp.